Bem-ajam por terem vindo a esta ideia, que foi uma ideia conjunta do Sr. Presidente do Conselho Nacional da Juventude e do Presidente da República. Receber-vos aqui para, em conjunto, celebrarmos 31 anos de vida de um órgão que é um órgão muito representativo da juventude portuguesa e, portanto, de Portugal. E eu começaria pela gratidão. Temos de agradecer àqueles que nasceram com a ideia, que concretizaram a ideia e que deram expressão àquilo que foi o primeiro mandato do Conselho Nacional da Juventude. Como recordou o Sr. Secretário de Estado, estávamos no ano 1985, foi um ano muito peculiar, um ano muito complexo, cá dentro e lá fora. Foi um ano que, de alguma maneira, marcou o início de uma reconversão geopolítica do mundo, que culminaria em 89, mas que foi importante para a Europa e foi importante para Portugal. E houve jovens, eu recordo apenas 2 desses jovens, que estiveram na gênese deste Conselho. Os então jovens António José Seguro e Carlos Coelho. E se cito estes nomes, cito por uma questão de justiça, pelo desempenho de funções que tiveram no arranque do Conselho Nacional da Juventude, mas também para mostrar a preocupação da abrangência política e ideológica partidária que quis marcar o órgão desde o início da sua existência. E, portanto, a gratidão fica aqui expressa. Em boa hora, pessoas de vários quadrantes, jovens políticos da altura, juntaram os seus esforços a pensar na juventude portuguesa. E o Conselho Nacional da Juventude apareceu como expressão desse verdadeiro pacto de regime, ou se quisessem, numa expressão que é muito querida também a mim, de consenso na nossa sociedade. O conceito de juventude era um conceito, na altura, ainda muito novo. Eu não cheguei a ser jovem. No tempo em que eu devia ter sido jovem, eu passei diretamente da adolescência à idade adulta. Portanto, aos 17 anos de idade, e depois mais tarde, quando o voto foi reconhecido finalmente, baixando a idade para os 18 anos, a seguir à democracia, eu acabei por dar um salto, e a minha geração deu um salto e foi a última geração que acabou por não conviver com o fenómeno da juventude. A juventude é uma categoria social, portanto, da segunda metade do século passado, mais concretamente os anos 70 para 80. E daí a lógica de órgãos como este, que nasceram aproximadamente 10 anos depois da Revolução e da Constituição que nos rege, e, portanto, uma década depois da consagração da realidade do conceito social como conceito autónomo de juventude. Mas o Conselho Nacional de Juventude não parou aí. Durou até hoje mais 31 anos. E foi-se transmutando, isto é, foi-se alterando no tempo. Se quiserem, alargando. O que começou por ser uma iniciativa essencialmente política ou político-ideológica ou político-doutrinária, de convergência de setores diversos, foi alargando a sua área de intervenção a muitas mais instituições de juventude do que aquelas que assinalavam o seu nascimento. E, sobretudo, foi encarando as questões relacionadas com a juventude com uma amplitude muito superior à que existia nos anos 80. Nos anos 80, os grandes debates sobre políticas de juventude eram debates sobre políticas especificamente da juventude e para a juventude. E, portanto, com o foco especialmente concentrado no sistema escolar, no sistema educativo, nos problemas económicos, sociais e culturais que rodeavam a juventude naquele momento histórico. Hoje não há política pública que não tenha a ver com a juventude.
Não há problema económico, social e cultural que não tenha a ver com a juventude. E por isso, muito cedo, as organizações de juventude quiseram ter uma palavra a dizer sobre a Constituição. Mas toda a Constituição, e não apenas os artigos sobre a juventude. Sobre a organização económica, a organização social, a organização política, sobre a legislação, sobre as políticas públicas. Porque todas elas, na sua transversalidade, tinham a ver com a juventude. Afeta um jovem da mesma maneira aquilo que diz respeito ao seu estudo, à entrada e à progressão no sistema escolar, como o que diz respeito à atividade profissional, à saída profissional, aos transportes, ao planeamento do território, ao ambiente, à cultura, à qualidade de vida, à situação económica e financeira da sociedade em que se integra essa juventude. Não é possível estabelecer muros estanques entre problemas dos portugueses e problemas da juventude portuguesa. Os problemas da juventude portuguesa são problemas dos portugueses. E os problemas dos portugueses acabam por ser, todos eles, problemas da juventude portuguesa. E quando digo problemas, digo também êxitos, sucessos, passos dados em frente e não apenas preocupações, angústias, dramas ou questões por resolver. Há, portanto, se quiserem, um alargamento do desafio colocado a este Conselho. Ele hoje tem de lidar com mais matérias, com mais temas, com mais problemas e tem de abranger e representar mais instituições, que são muito diferentes entre si. E eu que já tive a oportunidade de participar em algumas iniciativas do CNJ, pude ver como são diferentes as sensibilidades das várias instituições de juventude. Diferentes em termos territoriais, diferentes em termos económicos, sociais, políticos, culturais. São muito diferentes. Embora haja convergências muito profundas. Dizia o Sr. Presidente que daqui por um ano tem de ser forçosamente inaugurada a sede definitiva, tanto quanto há ou possa haver coisas definitivas neste mundo do Conselho. E o Sr. Estado-Estado tomou devida nota para ser cumprido esse desiderato. Mas nestes 31 anos, tão ou mais importante ainda do que haver uma sede, é verificar que a juventude portuguesa foi essencial para o caminho que Portugal foi percorrendo. O Sr. Estado-Estado disse isso, de alguma maneira. E, sobretudo, para um ponto que é essencial, para a homogeneidade social da comunidade que somos. Somos um país ainda muito dualista, com muitas desigualdades, com uma mancha de pobreza que é injusta e injustificável em qualquer sociedade democrática, muito menos num Estado social de direito, mas que tem homogeneidades importantes e muitas delas devem-se à juventude. Um exemplo, a forma como a sociedade portuguesa encara questões que noutras sociedades dividem os seus membros componentes. As migrações, os refugiados, a inclusão social. Temos sido um exemplo, um bom exemplo, em geral, perante essas questões que estão a dividir muitos países da Europa. E uma das razões porque somos o exemplo é o papel da juventude. É o papel da juventude. Foi ela que foi criando, ao longo das gerações, essa homogeneidade na reação perante fenómenos como esses. Foi ela que foi criando proximidades, independentemente dos quadrantes ideológicos, doutrinários, políticos ou partidários, ou religiosos, ou económicos ou sociais. Ela conseguiu ir ultrapassando isso. Não quer dizer que os mais velhos ou menos jovens não tenham mostrado exatamente a mesma postura de espírito, o mesmo comportamento.
Mas a juventude nunca foi atreita em Portugal a posições xenófobas, demagógico-populistas, racistas, ou discriminatórias, ou não inclusivas. Nunca foi. Não teve sucesso em Portugal nenhum movimento, nenhum partido, nenhuma organização de juventude com esse tipo de comportamento ou de entendimento. Isso é uma vitória da democracia portuguesa. É uma vitória da juventude na democracia portuguesa. Pode haver divergências, e há divergências, estão aqui senhores deputados que cumprimento, naturais, próprias de uma democracia pluralista. Mas há pontos essenciais de um Estado de Direito democrático em que não há divisões na sociedade portuguesa. Ou, se quiserem mais, de um Estado de Direito democrático e social. Não há essas divisões. E a juventude é exemplo disso. Dir-me, mas para nós é uma evidência. É. E para a minha geração uma evidência quando viajava por uma certa Europa e nessa Europa também não havia essas divisões. Mas hoje há, infelizmente. Eu tenho dificuldade em perceber porquê, mas há. A leste como a oeste. Surgem movimentos, muitos deles jovens, portadores dessa intolerância, do contrário do que deve ser o espírito democrático. Nós não conhecemos isso cá. E não queremos continuar a conhecer. Não queremos que venha para cá esse espírito. Está nas vossas mãos. Está mais nas mãos daqueles que têm mais futuro, que são os mais jovens, que isso continua a acontecer. É um grande triunfo da nossa democracia. Falava o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude no exemplo de ontem, de anteontem, do triunfo no campeonato europeu de futebol e que realmente entusiasmou o país. E eu considero isso positivo. Positivo. Porque não considero que haja risco algum de alienação ou de distração dos problemas maiores do país ou de subalternização das questões que nos devem preocupar. Acho que é bom para as sociedades quando há razões para celebrar êxitos próprios para não deixar de os celebrar. Como também há razões para não pensar que essa celebração pode omitir, esconder ou apagar os problemas que existem nessa sociedade. São dois planos diferentes. E não há que ter complexos de celebrar o que deve ser celebrado. Como não há que ter complexos de estar preocupado com aquilo que deve motivar preocupações. Como na nossa vida há momentos de júbilo e que devem ser intensamente vividos. E é um desperdício não os viver intensamente. Porque são oportunidades únicas. Pelo menos únicas por um período razoável de tempo. Eu, de repente, estava a ouvir o testemunho de um jovem, estava a lembrar-me daquilo que eu senti em 1966, mais ou menos com a idade que ele tem, mais novo. Portanto, se houvesse juventude mais jovem, quando foi do sucesso da nossa equipa de futebol em Londres, no Campeonato do Mundo. E o que foi para a minha geração, que tinha problemas importantes pela frente, e que eram problemas como a democratização, a descolonização e o desenvolvimento económico e social, e de alguma maneira a integração europeia, como foi um grande momento de júbilo. E eu de repente pus-me a pensar o que é que senti. E o que é que se viveu em Portugal naquela altura, ainda por cima numa sociedade fechada, num regime fechado, onde esses momentos de júbilo acabavam por se constituir uma espécie de portas abertas ou janelas abertas de respiração num contexto fechado. E percebo perfeitamente que os mais jovens, não só eles, todos os portugueses, mas os mais jovens, tenham sentido e sintam uma grande alegria por este sucesso. Como por outros sucessos.
O sucesso de Portugal, felizmente, hoje não se circunscreve ao futebol. Amanhã mesmo, por exemplo, não deixarei de assinalar o sucesso de outros desportistas noutras modalidades, que têm igual sucesso. A medalha de ouro é tão medalha de ouro no futebol como é no atletismo, como é na canoagem, como é em qualquer outra modalidade, como é na ciência, como é nas artes, como é na vida empresarial ou no trabalho do dia-a-dia, ou na profissão independente. E deve ser assinalada. Portanto, é bom que estejamos felizes com aquilo que merece a nossa felicidade. Não devemos aí regatear esforços no sentido de comemorar devidamente o que deve ser comemorado. Mas isso não nos deve fazer esquecer as questões, aqui aliás enunciadas por quem me antecedeu, que são as questões que preocupam os portugueses e, portanto, também os jovens portugueses. Algumas têm a ver com aquilo que nos ultrapassa, em parte. Nós preocupamos-nos com a incerteza no mundo. Preocupamos. Nós preocupamos-nos com a continuação de guerras, de injustiças, de fome, de miséria no mundo. Preocupamos. Nós preocupamos-nos com divisões, com intolerâncias, com negação dos direitos humanos no mundo. Preocupamos. Nós preocupamos-nos sempre que na Europa não encontramos aquela solidariedade que foi a razão de ser dessa Europa. Solidariedade interna ou solidariedade para com o resto do mundo. Nós preocupamos quando a Europa é mais egoísta, ou na Europa uns são mais egoístas do que deveriam ser de acordo com o sonho europeu. Preocupamos. Nós preocupamos com uma Europa que não está a crescer o que devia crescer, que não está a criar emprego, que em muitos casos frustra as expectativas de todos, nomeadamente dos mais jovens. Preocupamos. Nós preocupamos com uma Europa que às vezes tem clivagens, que tem divisões que poderiam não existir e que não deveriam existir. Mas também nos preocupamos com questões nossas. E todos os portugueses desejam, e os jovens portugueses desejam, mais crescimento, e mais emprego, e mais possibilidade de emprego cá, e, portanto, de menos necessidade de imigração quando ela não é querida ou desejada, é imposta pelas circunstâncias. Menor abandono escolar, menores desigualdades entre jovens, outras condições económicas, sociais e culturais, para muitos deles, como em geral para muitos portugueses. E esse é um grande desafio. É um grande desafio. Nós vivemos uma crise, foi uma crise muito profunda nos últimos anos. E como eu disse várias vezes, a saída da crise nunca é rápida e, infelizmente, nunca é igual para todos. Não é rápida. É muito menos rápida do que de quando em vez se imagina. E depois não é igual para todos. Há uns que saem mais depressa do que outros. E, portanto, se houve desigualdades na crise, há desigualdades na saída da crise. E é preciso estar atento a essas desigualdades. E lutar pela superação dessas desigualdades. Esse é um desafio de hoje. É um desafio destes tempos. É um desafio complexo. Numa economia, numa sociedade que é aberta, num mundo com incerteza, numa Europa com incertezas, que o próprio referendo britânico veio aumentar, à sua maneira, mesmo que sem direta repercussão na nossa economia, com a dimensão que tem noutras economias, mas aumenta, obviamente, o grau de incerteza. Neste quadro, é bom que tenha sido anunciado que daqui por uns meses, em setembro,
se comece ou recomece uma reflexão sobre alguns dos problemas dos jovens em Portugal. Eu próprio vinha preparado para vos lançar o desafio, mas ainda bem que foi o Sr. Secretário de Estado que tomou a iniciativa, porque assim o Presidente da República apoia, no sentido que estará presente, sendo caso disso, se for convidado, e apoiará a iniciativa. Porque essa é uma reflexão que deve ser feita com urgência e deve ser alargada. O que é que se está a passar em termos de desigualdades em alguns domínios que interessam diretamente aos jovens? Porquê? O que é possível fazer? Qual é a situação? Dentro e fora do sistema escolar, na vida profissional, no exercício dos direitos, é uma das componentes. Portanto, na componente, se quiserem, política e cívica, mas também na componente social, uma coisa não existe sem outra. Os direitos pessoais e políticos devem ser acompanhados no status social dos direitos económicos, sociais e culturais. O que é que se passa aí? Dir-me-ão, o problema é mais vasto. O que é que se passa com todos os portugueses? Muito bem, mas a reflexão do Conselho vai, sobretudo, olhar para o que se passa com os jovens. Qual é o contributo que eles podem dar? Que lições podem retirar da análise deste momento? E é possível haver convergências entre as organizações de juventude, nas propostas, nas pistas de solução? Quais, como? De que maneira? E é muito urgente essa reflexão. É muito urgente. É evidente que todos temos a noção de que no mundo de incertezas que vivemos, a realidade muda a um ritmo impressionante. Impressionante. Ainda há semanas, o Reino Unido, aparentemente, desejava fazer parte da União Europeia. Não deseja. Vão suceder-se, nos próximos tempos, eleições e referendos sobre as matérias mais espantosas. Referendos sobre se ou não a refugiados, em alguns países. Referendos sobre como reorganizar a vida política e cívica noutros países. Atos eleitorais que vão ser muito importantes no futuro da Europa. Isto vai ser este ano e vai ser no ano que vem. Mas perante essas incertezas, o melhor é não deixar de olhar para o futuro e querer antecipar essa reflexão e querer ir trabalhando para melhorar esse futuro. O pior que pode haver é ir a reboque dos acontecimentos, ou ficar numa autocontemplação muito feliz, ou achar que os problemas se resolvem por si. Não resolvem. Não resolvem. E, portanto, contam com o Presidente da República para apoiar e estar presente nessas reflexões, para acompanhar com todo o interesse aquilo que venha a resultar dessas reflexões, aquilo venham a ser as políticas públicas aprovadas no Parlamento, ou aprovadas pelo Governo, ou aprovadas por outras instâncias de poder, a começar no poder local, relativamente à juventude, como à sociedade em geral, por uma razão muito simples, porque isto, ser-se jovem, tem vantagens comparativas. Eu, que me considero minimamente com algum espírito jovem, reconheço que uma coisa é o espírito, outra coisa é a idade. E o ter, além de espírito jovem, uma idade jovem, faz com que, em termos de energia, em termos de capacidade de antecipação, em termos de capacidade de projetar o futuro e de prosseguir com determinação, a juventude tem vantagens comparativas em relação a outras idades na mesma comunidade em que se integra. Mas isso é também uma responsabilidade. É uma responsabilidade vossa. Porque aos 31 anos de vida, o problema é como é que um órgão se reinventa. Além de ter sede, é bom. Mas além de ter sede, como é que se reinventa? Numa juventude que muitas vezes parece distante, apática, desinteressada.
abstencionista, crítica em relação a muito que se passa na economia, na sociedade, na política. Como é que se muda essa realidade? Como é que se muda essa realidade, que não é só portuguesa, mas como é que se muda essa realidade? Vai-se mudando todos os dias, com pequenas, grandes conquistas. E a juventude faz essas conquistas quando é capaz de incluir jovens que vêm de fora, refugiados ou migrantes. Quando é capaz de incluir mesmo gente que cá vive e trabalhar pela superação das desigualdades. São pequenas, grandes conquistas. Mas não basta. Não basta. Eu, como sabem, sou um otimista realista. É a minha melhor definição. É dizer, otimista, porque gosto de olhar para aquilo que há de capacidade de sonhar e de fazer em conformidade com o sonho. Realista, tenho os pés assentos no chão. Mas sendo um otimista realista e tendo plena alegria, intensa alegria, como foi público e notório, com os factos que nos dão um grande júbilo em todos os setores da vida nacional e puxando para cima, a minha preocupação é puxar para cima sempre, não é puxar para baixo. Para baixo já puxam muitas vezes os factos. É preciso puxar para cima, mostrar que é possível dar a volta à realidade. Mas para puxar para cima é preciso ter a noção do que é a realidade. E aquilo que é o vosso desafio, e é para esse desafio que o Presidente da República conta convosco, é para nunca perderem a noção dos factos. Nunca. Para resistirem aos deslumbramentos. Para fazer um grande esforço, para se não abruguezarem, pelo menos cedo demais, façam um esforço para não se acomodarem, para continuarem rebeldes, irreverentes, exigentes, críticos. Porque se não forem, na vossa idade, jovens, como os aqui presentes e muitos outros, a serem críticos, irreverentes, denunciantes, exigentes, é muito mais difícil que o sejam daí por 40, 50 ou 60 anos. Muitos o são, mas é mais difícil. É mais difícil. É isso que o Presidente da República espera dos jovens portugueses. Que não sejam acomodados. Que queiram um Portugal melhor. Que construam esse Portugal melhor todos os dias, olhando para aquilo que é fundamental na nossa Constituição, mas na riqueza da nossa democracia, que é uma democracia personalista, que é o respeito da dignidade da pessoa humana. Mas não é da pessoa humana em abstrato, que isso é facílimo de respeitar. É das pessoas humanas de carne e osso. A começar nos mais pobres, nos mais explorados, nos mais dependentes, nos mais excluídos. Que lutem por eles. Se o Conselho que integram lutar por esses, está a lutar por Portugal. E o Presidente da República está convosco e agradece a vossa luta. Obrigado.